Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que estejam bem. Chegamos a mais uma aula de saúde coletiva, aula de número 11, onde trago para vocês o estudo sobre resíduos dos serviços de saúde, tá certo? Vamos aprender como é o gerenciamento desses resíduos de serviços de saúde, o que eles podem causar, os danos que eles causam nos servidores de saúde e vamos ver como é todo o manejo desses resíduos, desde da sua usualidade até a parte em que ele é descartável, tá certo? É bem comum vocês, quando forem começar os estágios de vocês nos hospitais, nos PSFs, em todos os estabelecimentos de saúde, vão ver, sempre vai ter os recipientes para os descartes de todos os equipamentos, ou seja, EPIs ou alguns utensílios, né, alguns dispositivos que utilizamos para procedimentos, certo? Vejam só, conforme a resolução da diretoria, né, colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, desde 7 de setembro de 2004, existe um gerenciamento desses resíduos de serviços de saúde, tá certo? Ele é constituído pelos procedimentos que são planejados, implementados a partir de bases normativas legais para que sejam efetivadas essas técnicas normativas com o objetivo de minimizar a produção de resíduos de serviços de saúde e proporcionar segurança ao servidor público, ou seja, aos trabalhadores de saúde, tá certo? Visando visando o serviço de saúde, uma proteção aos trabalhadores e preservação também da saúde pública. Essa parte que cuida dos resíduos dos serviços de saúde tem como meio proteger não só a saúde do trabalhador, mas também o meio ambiente como um todo. O gerenciamento inicia-se pelo planejamento, né? Que são os recursos físicos e recursos materiais necessários, que são combinados na capacitação dos recursos humanos envolvidos. Todo laboratório gerador, ou seja, todo laboratório gerador, e tem um plano de gerenciamento, né? Que fornece os equipamentos, mas também tem um gerenciamento de recolher esses resíduos, tá certo? De acordo com esses procedimentos institucionais, nós temos protocolos, né, para exercer as nossas funções, como também os procedimentos, e nesse protocolo existe a determinação, né, que é de desprezar todos os equipamentos que utilizamos para eles serem recolhidos. São normas e procedimentos, né, institucionais de biossegurança que nos protege como profissionais e também protege os pacientes, tá certo? Existe, né, o manejo de como fazer essa grande retirada, ou seja, retirada e descarte de todos os materiais e resíduos do serviço de saúde. Vejam só, o manejo dos resíduos de serviço de saúde se dá pelo conjunto de ações voltadas ao gerenciamento desses resíduos gerados, ou seja, deve-se focar nos aspectos intra e extra-estabelecimento, indo desde a geração até a deposição final, incluindo as seguintes etapas. Esse manejo ele acontece em determinadas etapas, que eu vou falar sobre elas, que é a segregação,
A primeira, né, a segregação, ela consiste na separação dos resíduos no momento e local de geração, né, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas que estão no estado físicos e que envolve alguns riscos. E, em segundo lugar, vem o acondicionamento, que consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos e recipientes que evitem vazamentos e resistam a ações de ruptura, ou seja, ruptura de capacidade de recipientes. Acondicionado, ou seja, de acondicionamento, e deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em sacos existentes, de acordo com cada tipo de resíduos, tá? Então, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, né, deve ser respeitado o limite do peso de cada saco, além de ser proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento, ou seja, nada de lixo hospitalar deve ser reaproveitado, tá certo? Colocar sempre os sacos em coletores de material lavável, resistente e de proteção de descontaminação. Utilização para o laboratório, com tampa provida de sistema de abertura e sem contato manual e de possuir cantos arredondados, e deve possuir cantos arredondados. É bem comum nós vermos isso nos hampers, né? Que são aquelas caixas de coletores de lixos, principalmente que estão nos grandes centros cirúrgicos. Os resíduos perfuro-cortantes devem ser acondicionados em recipientes resistentes a puntura, ruptura e vazamento, e ao processo de descontaminação utilizado pelo laboratório. A terceira etapa é a identificação. Esta etapa do manejo dos resíduos hospitalares permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo, tá certo? Dos resíduos. Os sacos de acondicionamentos e recipientes de coletas internas e externas e recipientes de transporte interno e externo devem ser destinados a locais de armazenamento, tá? Que devem ser identificados e de tal forma de permitir a fácil visualização, de forma indelével, tá certo? De forma legível, que fique fácil para quem faz essa coleta identificar. Existem alguns símbolos, né, cores e frases que atendem esses parâmetros, que são referendas de acordo com as normas, tá certo? Além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdos e ao risco específico de cada grupo de resíduos. O grupo A, por exemplo, de resíduos, é identificado pelo símbolo internacional do risco biológico, com rótulos de fundo branco, desenho de contornos preto. O grupo B é identificado através de símbolo de risco associado, de acordo com a norma brasileira, né? A BNT, e com a discriminação de substância química e fases de risco. Já o grupo C é representado pelos símbolos internacionais de presença de realização ionizante em rótulos de fundo amarelo e contorno preto, acrescido de expressão rejeito radioativo. E o grupo E, que possui a inscrição de resíduo perfuro-cortante, é indicado no risco que apresenta o resíduo. Tá certo? Aí vem a quarta etapa, que é o transporte interno. Essa etapa consiste na transmissão dos resíduos dos pontos de geração e até local destinado ao armazenamento temporário, claro, ao armazenamento, e depois vai para o armazenamento externo com a finalidade de apresentação para a coleta. O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro previamente definitivo em horários não coincidentes com a distribuição, né, de roupas, alimentos e medicamentos, como também
Não pode ser retirado em período de visitas, quando as visitas estão em maior fluxo, quando as pessoas estão ali fazendo alguma atividade. Deve ser feito separadamente, de acordo com grupos de resíduos e de recipientes específicos de cada grupo. Os carros para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável e impermeável, resistente a processo de descontaminação e determinado pelo laboratório provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento. Cantos e bordas sempre arredondadas, identificadas, né, com símbolo correspondente ao risco de resíduo neles contido. Esses símbolos vocês vão ter nos slides, são símbolos que representam, né, esses riscos de resíduos contidos nessas tampas, né, de equipamentos, e deve ser provido de roda revestida para um material que reduza o ruído. Os recipientes com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes de providos para roda deve observar os limites de cargas permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. A quinta etapa, né, é o armazenamento temporário, como eu falei anteriormente. Ele consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa. Não pode ser feito armazenamento entre pontos geradores. O ponto destinado à apresentação para coleta externa não pode ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento. O armazenamento temporário pode ser dispensado nos casos em que a distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo justifiquem a área geração do armazenamento externo justifiquem. A área destinada à guarda dos carros e de transporte interno, né, de resíduos deve ter pisos e paredes lisas, laváveis e resistentes ao processo de descontaminação utilizado. O piso deve ser ainda ser resistente ao tráfego de carros coletores, né? Devem possuir ponto de iluminação, essa iluminação é sempre artificial, e área suficiente para armazenar no mínimo 2 carros coletores para translado posterior até a área de armazenamento externo. Quando a sala for exclusiva para o armazenamento de resíduos, deve estar identificada como sala de resíduos. Não é permitido a retirada de sacos, né, de resíduos dentro dos recipientes ali estacionados. Os resíduos de fácil putrefação que venham a ser coletados por período superior a 24 horas de seu armazenamento devem ser conservados sob refrigeração e, quando não for possível, serem submetidos a outro método de conservação. O armazenamento de resíduos químicos deve atender às normas, né, brasileiras da ABNT. Aqui, a sexta etapa é o tratamento, onde o tratamento deve ser preliminar, consiste na descontaminação dos resíduos, desinfecção e esterilização por meios físicos ou químicos, realizada em condições de segurança e eficácia comprovada no local de geração, a fim de modificar as características químicas, físicas ou biológicas dos resíduos e promover a redução e eliminação ou neutralização dos agentes nocivos à saúde, né? A saúde humana, animal ou do ambiente. Os sistemas para tratamento desses resíduos de serviço de saúde devem ser objeto licenciamento ambiental, ou seja, ele tem que estar com licença para absorver esses resíduos e dar destino, de acordo com a resolução
com alguma resolução, né, que são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. O processo de esterilização por vapor úmido, ou seja, autoclavação, de licenciamento ambiental, a eficácia do processo deve ser feita através de controles químicos e biológicos de forma periódica e que deve ser também registrada. O sistema de tratamento térmico, por exemplo, ele deve ser obedecer ao estabelecimento de algumas resoluções, tá? Aí vem o sétima etapa, que consiste na guarda de recipiente de resíduos e a realização da etapa de coleta externa em ambiente exclusivo em acesso facilitado para os veículos coletores. Ou seja, nesse local não é permitido a manutenção de sacos de resíduos fora do recipientes ali estacionados, tá? Aí vem a oitava etapa, que é a coleta e transporte externo. Consiste na remoção dos resíduos de abrir onde eles estão de armazenamento externo, ali a unidade de tratamento ou disposição do final da integridade dos trabalhadores, da população do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. A coleta e transporte externos desses resíduos de serviço de saúde deve ser realizado de acordo com todas as normas brasileiras da BNT, tá? Aí vem a deposição final, que consiste na disposição dos resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, o solo é preparado para receber esses resíduos, obedecendo critérios técnicos de construção, de operação e com licenciatura ambiental de acordo com a resolução da CONAMA, tá bem? Existe também ainda em relação a... Deixa eu ver aqui para mostrar a vocês. Existe ainda em relação a... Ih, tá ruim, hein? Problema técnico. Existe também ainda, gente, em relação a essa coleta de resíduos, né, de materiais hospitalares, uma precaução, ou seja, prevenção de acidentes por materiais biológicos, tá? Em cima dessa coleta, desses materiais que utilizamos, materiais que utilizamos para prestar assistência aos pacientes, ou pode ocorrer nesse meio de procedimentos alguns acidentes causados por materiais biológicos. Existe uma mensagem de Ignaz Philips Smelvis, de 1861, que eu vou mandar também esse roteiro para vocês acompanharem melhor, fixar os conhecimentos, onde diz: eu mesmo solicitei às autoridades administrativas que baixasse uma lei proibindo cada pessoa empregada na unidade de internação hospitalar de ter contato com coisa que pudesse contaminar suas mãos. Esse estudo foi de Antônio Magela Tavares, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é muito rico para o conhecimento de vocês, tá certo? Também tem no Ministério da Saúde, onde vocês vão ver, podem baixar no Ministério da Saúde, acidentes por materiais hospitalares, onde vocês vão ver diversos tipos de acidentes que podem ocasionar infecção por hospitalar em trabalhadores de saúde, tá certo? Vejam só. Os acidentes em que os profissionais de saúde se expõem ao sangue ou outros fluidos, né, biológicos, devem ser considerados emergência médica. Ou seja, havendo, portanto, uma necessidade de se priorizar o atendimento do mais curto ou espaço de tempo e espaço possível, as condutas específicas a serem tomadas visam evitar a disseminação, né, de contaminação por doenças e também a contaminação no meio ambiente de trabalho.
O mais importante é ressaltar sempre as medidas de precaução padrão, ou seja, que deverão ser adotadas quando houver a possibilidade de contato com o sangue, secreções, excreções, fluidos corporais, pele não íntegra e mucosas. A lavagem das mãos é uma das precauções que devemos sempre ter, não só as lavagens das mãos, mas ao uso de EPIs como jalecos, máscaras, óculos, aventais. Isso tudo, esses EPIs devem estar sempre, constantemente, deve ser sempre usado por todos os profissionais de saúde, que evitam de se contaminarem, tá certo? A lavagem das mãos é sempre que estiver suja, antes e depois de todos os procedimentos, tá? O contato direto com o paciente, logo após efetuar procedimentos terapêuticos, diagnóstico, mesmo ao usar luvas, deve-se fazer esse uso essa prática de lavagem das mãos entre todos os procedimentos no mesmo paciente, né? Realizar trabalhos hospitalares, atos e funções fisiológicas, ao manipular materiais e também os equipamentos. Deve-se também evitar o contato direto acidental, né, com sangue e fluidos, evitar sempre. No término de jornada de trabalho, também realizar lavagem das mãos e retirada de luvas. Tá? O uso das luvas deve ser sempre utilizando, né, as luvas não estéreis. O contato com sangue, ele vai prevenir o contato com sangue ou fluidos. Manuseio, pode ser feito manuseio de superfícies sujas, a punção venosa, entre outros acessos vasculares, trocá-las após contato com cada paciente, retirar e entrar em contato com telefones ou maçanetas. Uso do avental limpo e também no estéreo vai dar uma proteção para a sua roupa, para o seu jaleco, né? Uma proteção contra respingos de sangue ou fluidos e a retirada o mais rápido possível, né? Não vamos passar no seu plantão o plantão inteiro com um avental. A gente costuma usar o avental para fazer curativos, banho no leito. Logo após esses procedimentos, é recomendado que seja feita a retirada desse avental, tá? E o uso de máscaras, né? E óculos para a proteção das mucosas, né? Oculares, também a mucosa do nariz e da boca, e evita, né, os respingos de sangue, secreções, fluidos corpóreos e secreções. Mas existem ainda outras medidas de segurança, né, para o trabalhador, que é nunca recapar agulhas, né? Os materiais pérfuros cortantes devem ser sempre desprezados em recipientes próprios, né? Não desconectar as agulhas das seringas, não utilizar agulhas para fixar papéis. Ao utilizar material pérfuro cortante, garantir a imobilização do paciente. Jamais utilizar os próprios dedos como anteparo. Utilizar sempre material de apoio. Não utilizar as lâminas de bisturi desmontadas. Vacinação contra a hepatite B sempre deve ser realizada 3 doses em todos os profissionais de saúde. Todo profissional de saúde tem que ter sua vacinação em dias, principalmente contra a hepatite, né? As 3 doses. O risco de infecção pelo vírus, né? Qualquer vírus, né? Deve ser avaliado em situações de exposição ao sangue. O risco de infecção logo tem que ser de um acidente, deve ser avaliado em situações de exposição ao sangue. Quanto aos outros fluidos biológicos, o risco existe ainda que não tenha sido bem definido. O risco estimado é que a infecção pelo qualquer tipo de vírus é de 0,3% de porcentagem para exposição percutânea, né? O uso de AZT, né, para profilaxia imediata após o acidente reduz até 81% do risco de soroconversão após exposição. O uso combinado dos demais antirretrovirais visa ampliar a proteção para profissional acidentado, né? A possibilidade de infecção após exposição do vírus da hepatite B
como paciente positivo pode atingir 40% para os vírus da hepatite C, 1 a 10%. Vejam só, nosso objetivo é, portanto, descrever uma forma prática onde os procedimentos devem ser observados e cumpridos rigorosamente após a exposição ocupacional do material biológico potencialmente contaminado. Vamos caracterizar os tipos de acidente. O acidente ele pode ser leve, moderado ou grave, tá? O acidente leve é quando o contato com secreções, urina, sangue em pele íntegra. O moderado é quando o contato com secreções, urina, mucosas sem sangue visível. E o grave é quando o contato líquido orgânico contendo sangue visível com mucosa, expulsão percutânea, com material pérfuro cortante. Uma das profilaxias, logo após o acidente, deve-se proceder à descontaminação do sítio exposto, limpando a ferida com água e sabão, ou irrigação das membranas com água limpa. E a seguir, o CCIH ou a enfermeira de plantão deve ser comunicado imediatamente para que, dependendo do horário, né, do acidente, para que seja feita uma notificação desse caso em um formulário especial e definição da profilaxia medicamentosa, juntamente com o médico atendente. Vocês vão ver no slide, tem essas fichas de notificação, vocês vão verem, tá? Em caso de acidente leve, solicitar sorologias, tá? Das hepatites virais, profissional acidentado, sorologia, encaminhar a coordenadoria de DST e para acompanhamento. No caso moderado, comunicar a enfermeira para proceder à notificação do caso, solicitar a sorologia, prescrever, né, o Zidovin AZT 100 mg, 2 comprimidos, via oral 12 horas, e fazer o tratamento retroviral, exames. No acidente grave, seguir as mesmas recomendações do acidente moderado, prescrever AZT 100 mg, 2 comprimidos, e na falta de alguns desses medicamentos, né, principalmente o Nefnavir, pode-se prescrever o Crixivan, tá certo? E o paciente deve ser orientado quanto às suas gravidades e só poderão ser indicados se o acidente tiver ocorrido no espaço de tempo inferior a 3 horas. Profissionais acidentados que apresentam intolerância gástrica ou esquema citado posterior pode haver o uso de Biovir, tá certo? E profissionais acidentados em aleitamento materno devem ser orientados a suspender o aleitamento, né? As profissionais que amamentam devem ser orientadas a suspender o aleitamento materno, ao uso de algumas medicações, tá bem? Bom, essa foi a nossa primeira aula dessa manhã. Vai seguir algumas atividades no slide, no finalzinho do slide tem atividade para vocês. E a qualquer dúvida, estarei no WhatsApp para podermos discutir, tá certo? Bom estudo para vocês.